Audiolivro Nutrição Orientada e os Remédios da Natureza. Capítulo 5 Corretas combinações de alimentos. Há várias maneiras de evitar as fermentações e putrefações dos alimentos no aparelho digestivo. É evidente que até sentimentos e atitudes perturbam a digestão, mas aqui falaremos agora apenas da técnica do combinar os alimentos a fim de evitar a fermentação. Entretanto, em primeiro lugar, vamos trazer mais algumas informações valiosas extraídas do Conselho sobre o Regime Alimentar. Efeitos da abundante variedade de pratos. Muitos ficam doentes por indulgência para com o apetite. São introduzidas no estômago muitas variedades, cujo resultado é a fermentação. Esta condição produz enfermidade aguda, seguindo-se frequentemente a morte. A variedade de alimentos numa mesma refeição produz indisposição e destrói os benefícios que cada artigo, se tomando sozinho, traria ao organismo. Esta prática produz constante sofrimento e muitas vezes a morte. Qual a variedade recomendada? Não deve haver muitas espécies na mesma refeição, mas todas as refeições não devem constar dos mesmos pratos, sem variação. A comida deve ser preparada com simplicidade, todavia de maneira a se tornar apetecível. Seria muito melhor comer apenas 2 ou 3 diferentes espécies numa refeição, do que lotar o estômago com muitas variedades. Não tenhais à mesa uma mesma refeição, variedade muito grande de alimentos. 3 ou 4 pratos são o bastante. Na refeição seguinte, podeis ter uma mudança. Deve a cozinheira apelar para as suas faculdades inventivas, a fim de variar os pratos que prepara para a mesa. Não devemos o estômago ser compelido a tomar as mesmas espécies de alimentos, refeições após refeição. Efeitos das combinações impróprias. Criam-se perturbações mediante combinações impróprias de alimento, a fermentação. O sangue fica contaminado e o cérebro confuso. A quantidade excessiva de alimento ingerido ou a sua combinação imprópria faz a sua obra prejudicial. Em vão dão sua advertência os avisos desagradáveis, o sofrimento e a consequência. A doença toma o lugar da saúde. Em resumo, temos neste conselho inspirado o seguinte: para evitar as fermentações e a consequência doença, não devemos ter uma mesma refeição mais do que 2, 3 ou 4 pratos diferentes de alimentos, mas devemos sempre variá-lo, e refeição para refeição, não somente com a fim de evitar a monotonia, mas também devido ao fato de que maior variedade de alimentos dará ao corpo maior quantidade de nutrientes importantes e necessários. Mas como tudo que foi dito até agora ainda poderia deixar margem para erros, apresentaremos um plano em que classificamos os alimentos e os colocamos em apenas 5 diferentes tipos de combinações, de maneira que até as pessoas mais simples poderão aprender a fazer combinações corretas. O processo de digestão. Como é sábio que os alimentos se agrupam em tipos que exigem digestões diferentes uma das outras. É lógico que também os se
separemos conforme a espécie e não os tememos junto na mesma refeição. Os alimentos mais ricos em hidratos de carbono, como os que provêm principalmente dos cereais e tubérculos, começam sua digestão na boca. São a ação da ptalina, mas os alimentos proteicos, como os feijões, os ovos, a carne e o queijo, recebem sua maior contribuição no estômago, sob os efeitos da pepsina, do suco gástrico em ambiente ácido. Os sucos que digerem os hidratos do carbono e os que atuam sobre as proteínas são alimentos diferentes que não se comportam bem quando forçados a estar juntos. Queremos acentuar que não somos de todo o contrário a uma combinação de proteínas vegetais de espécie de feijão com cereais integrais e algumas oleaginosas, mas, em geral, especialmente as pessoas com problemas de digestão, notaram que uma combinação mais rigorosa como a que fazemos adiante evita esses problemas, lhe dá mais lucidez mental e lhe tira a característica sonolência após a refeição. O grande objetivo é impedir as fermentações destrutivas, visto como a fermentação pode destruir até pouco mais de 80% dos nutrientes ingeridos. Acontece que mesmo as pessoas que comem bem podem ser mal nutridas. Não é tanto a quantidade que ingerimos ou a qualidade do que ingerimos que tem real valor, mas sim o quanto aproveitamos daquilo que comemos. A pessoa pode comer 100 unidades de nutriente, dos quais apenas 20 se incorporam ao organismo, porque a fermentação se encarrega de destruir o restante. Comer bem é mais do que comer alimentos de boa qualidade. Comer de tal maneira que ao máximo dos nutrientes seja incorporado. O processo da digestão deveria ser mais amplamente discutido, dada a sua tremenda importância para a saúde. Mas este livro não é um tratado de fisiologia, de modo que temos de resumir o assunto. Nosso objetivo principal é atacar o maior inimigo da saúde na digestão, que é a fermentação. Como as proteínas são digeridas no estômago em ambiente ácido, é evidente que se com elas introduzimos amalháceos, a digestão desde será prejudicada. Tais resultados consequências desastrosas e digestão dos hidratos de carbono é perturbada pela incidência de ácidos estomacais e a digestão das proteínas sobre uma diminuição dos fluxos estomacais, quando em presença dos primeiros. Assim, o processo da digestão para ambos os elementos sofre uma redução de seu poder e eficácia, fazendo com que ele não complete seu trabalho satisfatoriamente e os alimentos não totalmente digeridos estarão num estágio de acidificação de resultado indesejável para a saúde. Aqui vão agora combinações de vários alimentos. Como já dissemos anteriormente, são apenas 5 combinações: proteínas com hortaliças e aleaginosas, tubérculos feculentos com hortaliças e leguminosas, cereais com frutas e leite, frutas ácidas e leite,
Aí temos praticamente todos os alimentos de sobre a face da terra, em apenas 5 combinações, fácil que qualquer pessoa menos douta pode decorar e tê-las na mente em qualquer ocasião. Quer tenha de preparar suas próprias refeições, quer tenha de tomar uma decisão para escolher os pratos que lhe convém numa mesma fora de casa. Algumas explanações. É bom lembrar que no caso das combinações dos alimentos, há muita divergência, especialmente quando se consideram suas classificações. E não pretendemos aqui classificar os alimentos, pois teríamos de entrar em especificações discutíveis, que não aproveitariam aos interesses das boas combinações. O que desejamos é simplificar ao máximo, a fim de que douto e doutos possam compreender e aplicar. Proteínas por proteínas, conforme apontadas na primeira combinação acima. Consideramos apenas 4 tipos de alimentos, todos os feijões, de todas as cores e tipos, incluindo ervilha, grão de bico, lentilha, fava e soja e etc. Todas as carnes de qualquer espécie de animal, quer seja quadrupédes, aves ou peixe, todos os queijos frescos ou curados e todos os ovos. Assim, de um modo bem simples, diremos que as proteínas a ser combinadas com hortaliças e oleaginosas são feijões, carnes, queijo e ovos. Podemos usar mais do que uma proteína por vez e no caso dos feijões sempre deveríamos obrigatoriamente incluir mais uma proteína. Há razões para isso. Daremos no 8º capítulo. Cereais. Aqui referimos a designação cereais em lugar de hidratos de carbono, para não confundir com outros hidratos de carbono, como as tubérculos feculentos e as frutas, que viram abaixo, servindo a outras combinações. E absolutamente não desejamos incluir aqui nenhum outro hidrato de carbono, nem mesmo o açúcar. Cereais são os grãos amidos, como arroz, trigo, centeio, cevada, aveia, milho, sorgo, trigo, sarraceno e etc. Nessa classificação entram também os derivados de cereais, como fubá, farinha de trigo ou outros cereais, pão, polenta, macarrão e etc. Tubérculos feculentos. São tubérculos feculentos, mandioca, batata doce, batatinha, cará, mandioquinha, mangarito, taioba, inhame e etc. Note-se que aqui não incluímos cenouras, beterraba, nabo, rabanete e outras raízes não feculentas. Estas têm outra classificação. São aleaginosas. As nozes de todas as espécies, incluindo avelãs, amêndoas, castanha, do Pará e de caju, pecan, amendoim, sementes de girassol, de gergelim, de abóbora e outras, azeitonas, os óleos comestíveis, as gorduras animais, etc. Hortaliças. Como hortaliça, consideramos todos os artigos das hortas: alface, couve, repolho, chicórria, agrião, caruru, dente de leão, leguminosas, verde, como ervilha, queijo, feijão em vagem, raízes como cenoura, beterraba, nabo, rabanete, e as de frutos como berinjela, jiló, pepino, pimentão e etc. Alguns apresentam argumento introvertido a respeito do tomate, mas parece que a maioria concorda que ele vai bem com as outras frutas da horta,
como o pepino, a berinjela, jiló, pimentão, abóbora ou abobrinha, e também com azeitonas, abacate, cereais, melhor do que com fruta doce ou ácidas. Parece que se torna desnecessário especificar as frutas, pois que não há muita dúvida a respeito. Já mencionamos anteriormente as frutas da horta e também as da família dos aleaginosas, de modo que restam apenas as que são usadas como sobremesa, complemento alimentares e pratos especiais. Elas se dividem em doces, ácidas e semiácidas. Alguns autores preferem recomendar o uso das frutas por categoria, o que achamos mais aconselhável, particularmente para pessoa com estômago delicado, embora não exista nos livros de saúde de Ellen White nenhuma indicação específica de que não possamos usar frutas de diferentes classes numa mesma refeição. Há, no entanto, o conselho de evitar as grandes variedades. Daí dependemos que é aconselhável moderar a variedade e talvez evitar combinar numa mesma refeição. Há muitos doces com as muitas ácidas. Há autores que chegam a recomendar apenas uma espécie de fruta em cada refeição, indo ao extremo de não comermos nenhum outro alimento com essa fruta. Enquanto este procedimento possa ser válido para pessoas com organismo extremamente delicados e afetados, não encontramos em nenhuma fonte fidedigna qualquer indicação expressa a respeito, contrariando o uso de alguma fruta com cereais. Parece, pois, razoável que pessoas comer numa mesma refeição algumas frutas diferentes, não em demasia, e com elas alguns cereais ou umas torradas, e um copo de leite, conforme indicamos acima em nossa lista de combinações